Olá, amigos. Sou o professor Juscelândio Souza. Estamos de volta com a nossa aula de número 5 do curso avançado de HP 12C. E nesta aula nós vamos trabalhar com a taxa interna de retorno modificada, ok? E você precisa entender, a partir desta aula, o porquê nós precisamos calcular a chamada emitir a taxa interna de retorno modificada, ok? Então nós temos aqui alguns fluxos de caixa. Nós vamos começar analisando o primeiro fluxo de caixa ali, e esse fluxo de caixa já foi visto aqui em nossa segunda aula deste curso avançado, e lá nessa segunda aula deste curso avançado, nós mostramos para você o porquê dessa taxa interna de retorno. Você se lembra que nós tínhamos esse mesmo fluxo de caixa e aí foi demonstrado para você que a taxa interna de retorno, ela é, na verdade, a taxa que, após descapitalizar cada um destes valores, trazendo os valores ao tempo zero, após descapitalizar todos esses valores, ok? Ela é a TIR, na verdade, é a taxa que, se cada valor desse for descapitalizado, trazendo ao tempo zero, a soma, assim fica melhor explicado, a soma desses valores será exatamente igual ao nosso PV, o nosso valor presente. Então, para que você entenda ainda melhor, nós temos aqui uma saída de caixa. Houve esse valor investido de R$12.000, com 3 retornos, digamos, mensais ou anuais, tanto faz, né? Suponha que sejam mensais esses retornos aqui. 4.500 com um mês, primeiro período, depois 5.000, depois 5.500. Muito bem, a taxa interna de retorno, ela é a taxa que, após descapitalizar cada um destes valores por essa taxa, trazendo esses valores para o tempo zero, ok? Ao somar cada valor descapitalizado, ele será exatamente igual ao valor presente. Se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso aí, você pode rever trechos da nossa segunda aula, tudo bem? O que eu quero que você entenda a partir desta aula, que da mesma forma, essa taxa interna de retorno, essa taxa 11,62%, caso a gente capitalize, agora o contrário, descapitalizar é trazer lá do futuro para o presente, tudo bem? Para o tempo zero. Imagine que estejamos no tempo zero. Descapitalizar é trazer cada um desses valores ao tempo zero. Capitalizar é pegar esses valores de onde eles estão, neste caso 4.500 no tempo 1, 5.000 no tempo 2, ok? É pegar esses valores de onde eles estão e levá-los para um tempo futuro. Então, cada vez que você pega um valor do futuro, traz para o presente, você está descapitalizando. Você precisa descapitalizar, você precisa atualizar o valor, ok? Repetindo o que nós dissemos lá na segunda aula, R$4.500 daqui a 30 dias não valem R$4.500 hoje. É necessário descapitalizar a taxa dada para se chegar a um valor presente, um valor no tempo zero, tudo bem? Então, em fluxo de caixa, a gente vai estar sempre fazendo isso, levando valores para o futuro, trazendo valores do futuro para o passado, e para fazer isso nós precisamos atualizar o valor de acordo com o tempo em que a gente precisa analisá-lo, tudo bem? Tudo bem? Então, se traz do futuro para o presente, a gente descapitaliza, né? Ou leva do futuro para o passado também, descapitaliza. Se pega do passado para o presente ou para o futuro, a gente capitaliza e assim por diante. Tudo bem? Ok. Muito bem. Quando a gente fala que a TIR, ela é a taxa que, ao descapitalizar cada um desses retornos e trazê-los ao tempo zero, o valor vai ser exatamente igual ao valor presente. Da mesma forma, se cada um desses valores, 4.500, 5.000, 5.500, se cada um deles forem capitalizados, levados ao futuro, levados ao tempo 3, ok? Ao período 3, se cada um deles forem capitalizados até o período 3, ok?
a soma dos valores resultantes, e aí como eu estou capitalizando, cada valor resultante será maior do que cada um deles, né? Exceto 5.500 que já está no período 3. Ele a gente não precisa capitalizar até o período 3, tudo bem? A gente só vai somar ao resultado dos demais, ok? Tudo bem? Então, repetindo, caso a gente capitalize cada um desses valores, levando-os ao futuro, lá para o período 3, a esta taxa, a soma dos valores resultantes nos dará o valor futuro, que eu chamei aqui de valor futuro total. É o valor futuro do fluxo de caixa. Valor futuro de um fluxo de caixa. Professor, valor futuro de um fluxo de caixa? Sim. Nós temos aqui o valor presente, vou mostrar agora no nosso segundo fluxo de caixa, né? Nesse segundo fluxo de caixa, nós vamos colocar apenas valor presente e o valor futuro dele, ok? Nós vamos tirar esses valores intermediários aqui, todos esses três valores, esses retornos, e vamos transformá-los num só valor futuro. Nós vamos fazer isso. E aí você verá nesse segundo fluxo de caixa que nós teremos um valor presente desse fluxo de caixa e um valor futuro, que eu chamei de valor futuro total, deste fluxo de caixa. Professor, eu ainda não entendi o que isso tem a ver com a taxa interna de retorno modificada. Fique tranquilo que a gente precisa aqui se aprofundar realmente na teoria para você entender o porquê, né? E o quão é útil a HP na solução da taxa interna de retorno modificada. Tudo bem? Então, tenha um pouquinho de paciência e vamos comigo. O que vamos fazer então? Nós vamos capitalizar 4.500 para o período 3. Vamos capitalizar 5.000 para o período 3. 5.500 já está no período 3, ok? E depois nós vamos somar. Aí nós encontraremos o valor futuro total, ok? Depois que eu anotar aqui o valor futuro deste fluxo de caixa, vou mostrar para você uma outra forma de calcular a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno. E essa segunda forma de calcular a taxa interna de retorno na HP vai possibilitar o cálculo da taxa interna de retorno modificada, ok? Tudo bem então? Vamos lá. Vamos então, ligue sua HP12C, ok? Zere a sua HP12C, FREG, e agora nós vamos capitalizar cada um desse valor. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar 4.500 e levar para o futuro, para o período 3. Vamos pegar 5.000 e levar para o futuro, para o período 3. 5.500 já está no período 3, tudo bem? Ok, o que eu faço então? Lá nós mostramos a forma de descapitalizar, né? Embora estejamos trabalhando com HP12C, é um curso de HP12C, mas como é um curso avançado, a gente está mostrando também, pelo menos, a fórmula de cálculo manual. Então, para capitalizar 4.500, eu vou pegar 4.500, multiplicar por 1 mais a taxa, né? A taxa dividida por 100, ou seja, 11,62 dividido por 100, e neste caso eu sugiro usar mais casas após a vírgula, mais casas decimais para dar um valor mais exato, né? 1 mais i elevado a n, que é o número de períodos. Neste caso aqui, como eu quero levar para o período 3, vamos contar? Estamos aqui, 1, 2. Então eu vou elevar ao quadrado. Aí eu terei o valor futuro, né? 4.500 vai sair do tempo 1 e vai para o tempo 3, para o período 3. Mas vamos fazer na HP isso aí. Só estou mostrando que é possível fazer na mão e depois eu sugiro que você faça na mão até para fixar o conteúdo, tudo bem? Lembre de dividir a taxa por 100, ok? Tudo bem? E aí você vai achar um valor futuro. Esse aqui é o valor presente, né? Eu vou chamar de PV1, que já que a gente quer levar 4.500 para o futuro, né? Para o futuro, para o período 3, a gente vai utilizá-lo como se fosse um PV na HP12C, tudo bem? Ok. E 5.000, da mesma forma, 5.000 será multiplicado por 1 mais a taxa, dividido por 100, elevado a qual período? A 1. Claro que eu não preciso escrever esse expoente aí, 1, mas está aí. Por que 1, professor? Porque 5.000 está aqui no fluxo, está no período 2.
Para levá-lo ao período 3, é só um período, então eu elevo a 1. Mas a gente vai mostrar na HP12C como isso é feito. Temos aí então, aqui 4.500, vamos lá? 4.500, vou considerá-lo como PV, então eu aperto CHS e depois PV, tudo bem? Aí está. Agora, o que eu faço? Eu coloco a taxa, qual é a taxa? 11.618.139, no meio do cálculo é sempre bom você trabalhar com a taxa com o maior número possível de casas decimais, tudo bem? Então, 11.618.139, 618.139. Aperto I, tudo bem? Aperto I. Agora, o que eu faço? Eu coloco N. N é quanto? 2, né? 2N. 2N. Tudo bem? Aí agora eu acho FV. Quando eu encontrar FV, eu terei 4.500 aqui no período 3. Tudo bem? Então vamos lá, aperto FV. Olha lá, 4.500. Daí a 2 períodos dá 5.606,37. 5.606,37 centavos. Tudo bem? Agora vamos capitalizar esses 5.000. Vamos capitalizar esses 5.000. Estamos... Professor, o que o senhor está usando, usando a regra tradicional, usando o método tradicional e não GCF0, etc. Eu quero demonstrar para você a forma fácil de capitalizar. Depois a gente vai calcular o fluxo, fique tranquilo, tudo bem? Agora vamos capitalizar 5.000, eu vou levá-lo um período depois. 5.000. Bom, eu posso utilizar o mesmo cálculo, porque a taxa é a mesma, para não ter que digitar a taxa de novo. Só vou alterar PV e vou alterar N. Então vamos lá, 5.000, digito 5.000, ok? Observe que eu não zerei a calculadora. 5.000, CHS PV, ok? Troquei então o PV, que era 4.500 por 5.000. Agora eu vou trocar o período, que era N era 2, né? Estou usando o mesmo cálculo, vou trocar o período por 1. Então eu aperto 1. Depois aperto N. Professor, e a taxa? A taxa já está na memória, eu estou usando o mesmo cálculo, ok? Então, 1N, agora eu posso apertar FV, que eu já tenho a taxa na memória. Aperto FV, está lá, 5.580,91. R$5.580,91. Tudo bem. Então, o que eu fiz? Eu levei 4.500 para aqui, trouxe 4.500 para cá, para o período 3, está aqui o valor dele agora. Trouxe 5.000 para o período 3, está aqui o valor dele. E no período 3 eu tenho 5.500. Então eu vou somar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse total aqui, ó. Eu vou fazer uma soma desses 3, que aí eu vou achar o valor futuro deste fluxo de caixa. E a gente precisa desse valor futuro para ensinar para você a taxa interna de retorno modificada. Vamos lá fazer essa soma então? Vamos zerar tudo aqui, né? FREG. Vamos fazer a soma. 5.606,37, faça comigo aí. 5.606,37, Enter. Vamos somar. 5.580,91, 5.580,91, mais. Agora, 5.500, que já estava lá no terceiro período, não preciso capitalizá-lo, né? 5.500, mais 16.687,28. 16.687,28. Então, o valor futuro, né? Vamos apagar aqui e colocar o valor futuro deste fluxo de caixa, que agora eu já tenho o valor futuro. 16.687,28. 16.687,28. Ok, professor, como interpretar isso aí? Significa o seguinte, que sair do caixa R$12.000 e entrarem esses valores, 4.500, 5.000, 5.500, em sequência, né, a cada período, é
o mesmo, o retorno é o mesmo do que sair do caixa 12 mil e daí a 3 períodos, lá no período 3, né, entrar em 16.687,28 centavos. Em outras palavras, o que aconteceu aqui? Houve a capitalização desses 12 mil por 3 períodos a esta taxa. Tudo bem? Ok. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Talvez não tenha ficado bem claro, eu tenho que dizer para você, é que quando a gente fala de uma taxa interna de retorno X qualquer, a gente está dizendo, no próprio cálculo da TIR, a gente já está supondo, já está prevendo que cada um desses retornos, eles são reaplicados à mesma taxa, ok? Então veja bem, imagine lá o caso, que foi o exemplo que eu dei, do João emprestando este valor para Maria. Então João emprestou 12 mil reais para Maria e vai receber essas 3 prestações, né, de 4.500, 5.000 e 5.500. Ele está recebendo. No cálculo da TIR, para calcular o retorno, a taxa de retorno de João, e a gente vai ver depois como interpretar isso aí, para calcular a TIR, que deu 11,62%, é o retorno do João nesse investimento que ele fez ao emprestar para Maria. Neste cálculo, matematicamente, está se supondo que ao receber cada um desses valores, o João reaplicou esses valores à mesma taxa. Estão percebendo? Observem que quando a gente faz a capitalização de cada valor para levar ao terceiro período, a gente já percebe que cada valor foi reaplicado à mesma taxa. Ok? Acontece, pessoal, que isso é uma simplificação da realidade. Na realidade, as coisas podem não ser assim. De repente, o João, quando ele daqui a um mês ou um ano, né, lá no primeiro período, se ele emprestou ao mês, será ao mês, daqui a um mês. Se ele emprestou ao ano, será daqui a um ano. Aí daqui a um mês, digamos que tenha sido ao mês, daqui a um mês, no final do primeiro mês, o João recebeu 4.500. A Maria pagou, honrou com o compromisso e devolveu os 4.500, ok? Prometidos. Neste caso aí, o que acontece? A gente está supondo que ao receber os 4.500, o João reaplica este valor à mesma taxa. Mas claro que isso é uma simplificação da realidade. Na realidade, o João, ao receber esses 4.500, ele pode muito bem reaplicá-lo a uma outra taxa. E não a mesma taxa 11,62, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esta estratégia para calcular uma taxa interna de retorno modificada. Ok? A gente vai modificar, a gente vai supor que ao receber cada retorno desse aqui, o João vai reaplicá-lo a uma outra taxa. Professor, não entendi muito bem ainda. Agora você vai entender. Observe, eu vou mostrar para você uma outra forma de calcular essa TIR. Claro que vai dar a mesma TIR. E aí você vai entender do que eu estou falando. Observe, eu vou apagar isso aqui. Ok? Vou apagar isso aqui. Você já entendeu que nós temos aí um valor futuro desse fluxo de caixa, ok? E esse valor futuro é de 16.687,28, tudo bem? Então você já sabe que temos isso aí. Talvez o que você não sabia é que eu posso calcular a TIR utilizando agora este valor presente e esse valor futuro. E neste caso, eu posso usar tanto o método de cálculo antigo, que a gente usou para parcelamento, como eu posso usar o método do cálculo diretamente no fluxo de caixa, com GSF0, etc. Usando rapidinho aí o método antigo, eu posso entender o seguinte: eu tenho PV, que é igual a 12 mil, beleza? Eu tenho FV, o valor futuro total desse fluxo de caixa, que é 16.687,28 centavos, tudo bem? Eu tenho o N, que é igual a 3 períodos, e aí eu quero a taxa, que eu vou chamar de I por enquanto. Como é que fica isso aí, professor? 0 é a sua HP,
0 é a sua HP. Vamos verificar aqui? Que taxa é essa? Claro que vai dar a mesma, né? Então, vamos lá, 12 mil. O João aplicou 12 mil. Ele emprestou para Maria. Então, CHSPV, ainda não falamos de fluxo de cálculo direto em fluxo de caixa, né? CHSPV, agora FV, 16.687,28, vamos lá, 16.687,28 centavos, né? Eu aperto o quê? FV, muito bem. Quantos períodos? 3. Então, eu digito 3 e aperto N. Ok, agora eu quero a taxa. Vamos apertar aí? Eu quero a taxa. Tá lá. Verificou? 11,62%. Tá vendo? Agora vamos fazer o cálculo do fluxo de caixa mesmo. O que a gente vai fazer? Aqui vai ser GCF0, obviamente, depois de negativar com CHS. Aqui eu vou entender como 0, né? Como 0 e aqui 0. Ok? E depois coloco o GCFJ para 16.687,28. Vamos lá então, 0 comigo HP, vamos fazer o cálculo com base no cálculo de fluxo de caixa, o cálculo automático da HP12C, que obviamente vai dar a mesma coisa, mas eu quero que você entenda para a gente, na próxima aula, mostrar a emitir, a taxa interna de retorno modificada, tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender agora como fluxo de caixa. Digite 12 mil, vamos lá, 0 é sua HP, FREG, digite 12 mil, aperte CHS, depois aperte GCF0, ok. Introduzimos o fluxo de caixa no tempo 0, ok. No tempo 1, não tenho nada, então o que eu digo? Eu coloco 0 GCFJ, 0 GCFJ. E no tempo 2, no período 2, eu tenho alguma coisa? Não, tenho 0. De novo, 0 GCFJ. Ok? Tudo bem? E no terceiro período, agora eu tenho 16.687,28. Então vamos lá. 16.687,28. Agora eu aperto GCFJ. Tudo bem. Agora F, vou apertar F e depois IRR. F, IRR. Tá aí o mesmo resultado, obviamente, 11,62% é a nossa TIR. O que a gente entende por isso? Que realmente, todas as vezes que a gente fala da TIR, a gente está subentendendo que cada um desses retornos são reaplicados, eles são reaplicados à mesma taxa. Mas, agora nós temos uma luz no fim do túnel. Nós sabemos que se de repente a gente alterar a taxa, se de repente eu entender, por exemplo, que esse 4.500 no primeiro período foi aplicado a uma outra taxa que não 11,62, eu já consigo fazer esse cálculo simplesmente utilizando para cálculo da TIR este formato aqui. Ok. Eu espero que você tenha entendido até aqui. A gente vai parar esta aula e na próxima aula, na aula de número 6, nós vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para você com esses outros fluxos, né, o cálculo da TIR modificada, e aí você vai entender realmente do que se trata. Tudo bem? Até lá, até a próxima aula.